Carlos Sainz é o novo Sebastian Vettel. Eu sei que você deve estar pensando que eu fiquei maluco, que eu devo estar fumando alguma parada diferenciada, mas eu realmente acredito que eu consegui criar uma linha de raciocínio utilizando fatos e argumentos e que sim, velho, o Carlos Sainz é o Sebastian Vettel de 2025. Só que eu só vou te contar tudo isso depois que você deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Então, para começar minha argumentação, eu acredito que o maior paralelo entre o Carlos Sainz e o Sebastian Vettel não está nas vitórias. Está na capacidade crônica de se adaptar a um novo carro. A dificuldade de adaptação não é apenas uma fase, entende? Para o piloto é uma característica definidora. Quando o Vettel chegou na Ferrari em 2015, ele vinha de um ano terrível pela Red Bull, onde ele foi completamente dominado pelo Daniel Ricciardo. A transição ali dos motores V8 aspirados para os V6 turbo híbridos em 2014, aquilo ali foi brutal para o Vettel. Ele que havia conquistado ali 4 títulos consecutivos com um carro que tinha um baixo torque, de repente se viu perdido com um motor de altíssimo torque. E qual foi o resultado disso? Ricciardo marcou 238 pontos contra apenas 167 de Vettel naquela temporada de 2014. Uma surra, uma cacetada histórica. Quando foi para a Ferrari, Vettel começou bem, vencendo já na segunda corrida, se eu não me engano, o GP da Malásia. Mas a cada mudança significativa no conceito do carro, esses problemas de adaptação voltavam. Em 2019, por exemplo, quando a Ferrari foi forçada a abandonar aquele sistema polêmico de motor após as investigações da FIA, Vettel ele praticamente entrou em colapso. Leclerc, que era lá o companheiro de equipe no primeiro ano, ele cravou 7 pole positions, enquanto o Vettel fez apenas 2, com o mesmo carro. Pilotos diferentes conseguiram resultados opostos. Agora observe o Sainz. Quando ele chegou na Ferrari em 2021, substituindo justamente Sebastian Vettel, o espanhol foi transparente sobre suas dificuldades. Ele reconheceu publicamente que o carro da Ferrari era muito diferente do que ele estava acostumado na McLaren e precisava ajustar completamente seu estilo de pilotagem. O Sainz ele admitiu que estava tendo que se esforçar para abrir a cabeça e se adaptar como piloto. E aqui está um ponto crucial. Ele disse que achou o processo divertido, mas os números contam outra história. Em 2021, quando estava no seu primeiro ano na Ferrari, o Sainz ele acumulou vários acidentes incomuns para um piloto do nível do Sainz, tipo no GP da Hungria, quando ele bateu no Q2. Na Holanda ele teve um acidente nos treinos livres. Na Itália parece que ele teve outro acidente nos treinos livres. Ele mesmo admitiu que nunca havia batido tanto em toda a sua carreira. E ele estava reconhecendo que ainda não entendia o carro 100%. Isso não foi só em 2021. Ele acabou confessando que sofreu com o equilíbrio do carro na primeira metade da temporada porque seu estilo de pilotagem não combinou imediatamente com o novo conceito, que é o efeito solo. Ele acabou precisando se adaptar e isso custou pontos valiosos. Só lembrando que, de fato, apesar de ele ter tido muita dificuldade em 2021, ele acabou vencendo um Leclerc. Então isso fala muito mais sobre o Leclerc do que o próprio Sainz. Mas aí quando o Sainz trocou a Ferrari pela Williams, o padrão acabou se repetindo. O Sainz ele acabou explicando que a maior dificuldade era eliminar os hábitos de pilotagem que ele tinha adquirido quando estava pilotando pela Ferrari. Ele estava acostumado a um certo tipo de carro que o fez pilotar de uma certa maneira específica desde 2022. Quando chegava em uma curva com o carro da Williams, ele meio que esperava uma resposta similar ao carro da Ferrari, mas ela simplesmente não vinha, por motivos óbvios, né? Porque ele não estava dirigindo uma Ferrari. Mas nas primeiras corridas de 2025, ele teve dificuldades consistentes tanto na classificação quanto na corrida, ficando para trás de seu companheiro Albon nas 2 etapas do começo do campeonato. E aqui mora o paralelo mais perturbador. Tanto o Sainz quanto o Vettel precisam de tempo, muito tempo, para se adaptar ao carro. O Sainz ele declarou recentemente que um piloto precisa de pelo menos 6 meses a 1 ano para realmente conhecer bem um carro e experimentar tudo que ele pode oferecer. Isso não é sobre aprender apenas os sistemas, é sobre reconfigurar a própria forma de pilotar, a memória muscular, os instintos que acabaram sendo cultivados durante anos com um equipamento anterior que ele usava no ano anterior. E sob pressão na classificação, essas velhas maneiras de pilotar voltam automaticamente, causando problemas. Mas a história não termina só nessa parte da adaptação.
O segundo grande paralelo que a gente pode fazer entre Sainz e Vettel está na tendência de cometer erros cruciais justamente nos momentos em que mais se espera deles. E não estamos falando aqui de erros causados pela falta de talento, estamos falando de lapsos mentais, de decisões questionáveis sob pressão, do tipo que faz você pensar, meu Deus do céu, como é que um piloto desse nível está aprontando essa pataquada? O Vettel em 2018 ele era líder do campeonato quando chegou no GP da Alemanha, que é a corrida de casa dele. Ele estava largando a pole, começou a chover ali levemente e o Vettel, liderando a corrida, simplesmente perdeu o carro e bateu sozinho. Foi um erro individual que custou a vitória e marcou o início de uma sequência de vários erros. No Japão, daquele mesmo ano de 2018, ele errou, em que ele acabou batendo com o Verstappen e rodou. Nos Estados Unidos, acabou rodando de novo. Na Itália, ele rodou e atrapalhou outros pilotos. Então a pressão para recuperar o terreno perdido ali depois do acidente da Alemanha fez com que ele cometesse vários erros repetidamente. Erros esses que continuaram acontecendo em 2019. Como não lembrar daquele GP do Canadá em que ele largava da pole e estava liderando a corrida. O Hamilton estava lá, tentando ganhar a corrida, pressionando ele por trás, lá ele. Então o Vettel simplesmente ele erra e atravessa a chicane, tentando manter a posição ali, o primeiro lugar. E ao voltar para a pista ele quase joga o Hamilton no muro. Ele acabou recebendo a punição de 5 segundos e perdeu a vitória. No Bahrein do mesmo ano, com a corrida claramente, com a Ferrari no caso, claramente mais rápida que a Mercedes, Vettel acabou rodando sozinho enquanto lutava por posição com Hamilton, jogando fora uma vitória praticamente certa, porque o Leclerc acabou quebrando. E aí o segundo lugar, que deveria ser do Vettel, acabou sendo do Hamilton. Então esses acidentes não foram acidentes normais de corrida, foram lapsos de memória do cara. O cara simplesmente colapsou sob pressão. Já voltando para o Sainz, ele apresenta um padrão similar, praticamente o mesmo. Por exemplo, no GP de São Paulo, Interlagos, ano passado, 24, ele teve o que ele mesmo chamou de um pesadelo, que na classificação que aconteceu no domingo de manhã, por causa da chuva do sábado, ele bateu muito forte no Q2 e o carro ficou severamente danificado, só sobrou o pó. Então a Ferrari precisou trocar a caixa de câmbio e o motor, forçando o Sainz a largar do pit lane. E na corrida, horas depois, ele se envolveu em outro acidente e teve que abandonar. 2 acidentes no mesmo dia, numa diferença de horas. E aqui está o detalhe, que o Sainz mesmo reconheceu. Ele admitiu que não se sentiu confortável com o carro da Ferrari na chuva em nenhum momento durante a temporada de 2024. Então pensa comigo, um piloto que correu 4 anos pela Ferrari, que venceu corridas pela equipe, admite publicamente que nunca conseguiu se sentir confortável em condições de chuva com aquele carro durante o ano inteiro. E não só foi em 2024. Em 2021, quando ele ainda estava no início da adaptação, o Sainz ele também admitiu que estava cometendo erros que ele não deveria cometer, que se sentia longe de dar o seu melhor, o 100%, e que precisaria de alguns anos com a equipe para realmente extrair tudo do carro. Não podemos esquecer também do acidente com Sérgio Pérez em Baku, no ano passado. O Sainz e o Pérez estavam lá brigando por posição e na penúltima volta eles se tocaram e bateram. É óbvio, se eles se tocaram acabaram batendo. E o Sainz insistiu em dizer que não fez nada de errado, que apenas seguiu a linha de corrida como em todas as outras voltas. Mas o resultado foi o mesmo, um acidente que, pelo menos na minha visão, era evitável, custou pontos preciosos não só para ele, mas pela Ferrari, que acabou perdendo o título de construtores para a McLaren na última corrida. Imagina se o Sainz tivesse conseguido aquele terceiro lugar. A gente ia ter Ferrari campeã de construtores em 2024. E para finalizar aqui o meu argumento, quando o Sainz ele vai para Williams em 2025, os erros estratégicos e de execução continuam. Você pode ver isso no GP de Imola, em que ele se mostrou visivelmente frustrado com as decisões da equipe, mas também reconheceu que estava em um ano de erros e aprendizados. O Sainz ele falou textualmente, falou em palavras que não era a primeira vez que isso acontecia e que a Williams estava deixando pontos pelo caminho. Mas a pergunta que fica é, quanto desses pontos perdidos foram erros da equipe e quantos foram erros dele mesmo, se adaptando ao carro? Então, voltando à tese central desse vídeo. Carlos Sainz é o novo Sebastian Vettel, mas não pelas conquistas. Sainz ele tem 4 vitórias na carreira, o Vettel tem 53. Não é pelo talento bruto que ambos possuem abundância,
mas pelos defeitos que definem suas carreiras tanto quanto suas qualidades. Ambos os pilotos eles são bizarramente rápidos quando as condições são ideais, quando o carro se adequa perfeitamente ao seu estilo de pilotagem. Mas ambos demonstram a dificuldade crônica de se adaptar rapidamente à mudança significativa no equipamento deles. Ambos acabam cometendo erros bizarros, cruciais sob pressão, erros que parecem incompatíveis com o seu nível de talento. E ambos tiveram dificuldades quando confrontados com companheiros de equipe mais jovens e com vontade de vencer e que não estavam muito afim de respeitar hierarquias. Então assim, para finalizar, eu acredito que tanto o Sainz quanto o Vettel ele acabam sendo vítimas das suas próprias narrativas. O Vettel, por exemplo, ele chega na Ferrari com a expectativa de ser o próximo Schumacher, e o Sainz chega na Williams como piloto completo, profissional, perfeito. Mas ambos acabaram descobrindo que na Fórmula 1 moderna, de hoje em dia, onde as mudanças de regulamento são constantes, onde os carros mudam drasticamente de conceito de um ano para o outro, a capacidade de adaptação rápida é tão importante quanto a velocidade pura na pista. E isso é exatamente onde os dois acabam falhando miseravelmente, pelo menos na minha opinião. E o que você acha? Você acha que eu tô louco, que eu tenho razão, de que eu até tenho um certo ponto? Escreva aí nos comentários, vamos debater. Eu sou um cara do debate, eu não tenho medo da confusão. Mas eu queria também que você deixasse um like no vídeo e se inscrevesse no canal para quando eu postar mais vídeos, beleza? Então valeu, falou e até o próximo vídeo.